canal para compartilhar o estudo da Palavra de Deus. E eu sei que todos nós que temos a cada dia nos esforçado para descobrirmos, entendermos e assimilarmos a Palavra de Deus, a cada dia temos crescido espiritualmente. Eu creio que esta é uma oportunidade para todos aqueles que querem avançar no seu conhecimento e no seu relacionamento com Deus por meio do conhecimento da sua palavra, porque a palavra de Deus ela nos instrui nesse relacionamento, nessa busca pela divindade. E eu quero estar lendo com você Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 7, e vou estar lendo a partir do verso de número 20, que diz assim: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Capítulo 8 de Hebreus, verso 1 em diante, diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te tenho mostrado no cume do monte. Vamos parar aqui e deixar que essa leitura, a princípio, ela já fale por si só, porque o que nós temos aqui dito pelo escritor aos Hebreus é que Deus ama o sacerdócio. Deus ama o exercício sacerdotal. E quando nós falamos do exercício sacerdotal, biblicamente falando, nós precisamos entender que nós temos 3 sacerdócios sobre os quais toda a história sacerdotal na Bíblia estão firmados. Esse primeiro sacerdócio não tem a ver, dentro da escala que geralmente nos é apresentada pelos estudiosos da Bíblia, com o sacerdócio de Melquisedeque. Porque, biblicamente falando, o escritor aos Hebreus está nos dizendo, entre o capítulo 7 e o capítulo 8, que o primeiro, o principal e, acima de tudo, o maior de todos os sacerdócios na Bíblia é o sacerdócio de Jesus Cristo. Um sacerdócio que o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, verso 19, diz que é um sacerdócio, verso 19 e 20 do capítulo 6, ele diz que é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio que é semelhante, um sacerdócio que tem o mesmo tipo, um sacerdócio que grita à altura do sacerdócio de Melquisedeque. Porém, esse sacerdócio é um sacerdócio que vem muito antes, pois antes da fundação do mundo,
esse sacerdócio, ou esse sacerdote já estava com o Pai. Antes que todas as coisas fossem criadas, antes que todas as coisas fossem estabelecidas, antes que todas as coisas fossem formadas, esse sacerdote maior já estava com o Pai. De modo que quando nós falamos do sacerdócio de Jesus, o escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 7, versículo 20, até o verso de número 28, e no capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, nos diz que esse sacerdócio é um sacerdócio eterno. É um sacerdócio que não tem princípio, não tem fim, porque é um sacerdócio eterno. Esse sacerdócio de Cristo é o sacerdócio que se estabelece a partir de uma genealogia, que eu a chamo biblicamente de genealogia da graça. A partir desse sacerdócio, nós temos uma segunda genealogia que vai se apresentar. E essa genealogia, sim, apresenta-se como a genealogia independente, porque está apoiada no segundo sacerdócio apresentado na Bíblia. E esse sacerdócio nos é apresentado em Gênesis, capítulo de número 14, verso 18. Nos é apresentado em Hebreus, capítulo 7, versículo de número 1 até o verso 4. E nos é apresentado no Salmo de número 110. Esse sacerdócio é o sacerdócio de Melquisedeque, que revela-se como a genealogia independente. Se o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio eterno, o sacerdócio que não tem começo, não tem fim, ele é para sempre. Este sacerdócio de Cristo, dele, que é antes de todas as coisas, surgem os dois outros sacerdócios que a Bíblia cita e dá ênfase. É o sacerdócio de Melquisedeque, que está alicerçado na genealogia da independência. E o sacerdócio, em terceiro lugar, que é apresentado como sacerdócio de Arão, o sacerdócio araônico, o sacerdócio de Arão, um sacerdócio que se estabelece como a genealogia do padrão. Todos esses sacerdócios que são apresentados na Bíblia, todo e qualquer sacerdote apresentado na Bíblia, ele é fruto desse sacerdócio de Arão. E o sacerdócio que nos é apresentado na Bíblia, a partir da pessoa de Cristo, do qual nós saímos como sacerdotes também, é um sacerdócio apoiado em Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque, ele existe na Bíblia para dizer que Deus manifesta-se por meio de um sacerdócio independente. O sacerdócio de Arão está na Bíblia para dizer que Deus apresenta-se por meio de um sacerdócio padrão, um sacerdócio padronizado, um sacerdócio personalizado. Esse sacerdócio de Arão é um sacerdócio que nele está inserido modelo de culto, formas de adoração e de entrega por meio da oferta. Nesse sacerdócio de Arão nós temos estabelecido nele o conhecimento que nós temos de altar, de lugar de sacrifício, de lugar de morte, de lugar de entrega, de lugar de decisão, de renúncia. Tudo isso procede da ideia que temos do sacerdócio de Arão. Por outro lado, o sacerdócio de Melquisedeque apresenta-se como esse sacerdócio independente. Logo, eu estou dizendo que nós temos aqui 3 genealogias na Bíblia.
Essa genealogia sacerdotal, ela apresenta-se em primeiro lugar como a genealogia da graça, que está alicerçada nesse sacerdócio eterno de Cristo. Em segundo lugar, nós temos a genealogia da independência ou independente, que está estabelecida no sacerdócio de Melquisedeque. Em terceiro lugar, nós temos a genealogia do padrão, que está estabelecida no sacerdócio de Arão e, consequentemente, dos seus filhos. Entendendo isto, nós podemos observar que o escritor aos Hebreus, entre o capítulo 5 de Hebreus e o capítulo de número 13, ele vai dar ênfase a esse assunto do sacerdócio para dar uma resposta àquelas pessoas que haviam, como bons judeus, crido na mensagem de Cristo, na pessoa de Cristo como o Messias, que tinha se rendido, tinha entregue a sua vida de forma consciente, reconhecendo Jesus como aquele que é o Senhor, é o Salvador e é o Messias de Israel. Esses que haviam, na verdade, surgem, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 18, como frutos de um decreto que foi dado, que foi estabelecido, e eles acabam, na verdade, se dispersando do lugar onde eles estavam estabelecidos, o que faz com que eles, de alguma forma, sejam alcançados por essa mensagem de salvação maravilhosa. E sendo alcançados por essa mensagem de salvação, o escritor aos Hebreus agora chama-os para um diálogo onde eles vão passar a conhecer com profundidade a superioridade de Cristo quanto a tudo. Desde a criação da terra, dos céus e de todas as outras coisas, desde a criação dos próprios anjos, desde a figura escolhida e separada por Deus, que foi Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué e todos os outros. O escritor aos Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 5, vai apresentar Cristo como superior a todos eles. Só que ele percebe que muitos dos que creram em Jesus como judeus, cujo coração se tornou resistente à proposta livre do Evangelho. Entenda que eu não estou dizendo uma proposta libertina, mas livre do Evangelho. E essa proposta livre do Evangelho que chegou a eles gerou uma inquietude, porque algumas pessoas semearam entre eles que eles precisavam, apesar de crerem em Cristo, continuarem praticando aquilo que foi estabelecido na época da lei para ser feito em todo culto onde se clamava pela misericórdia de Deus e o perdão de Deus sobre as pessoas. De modo que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber com muita força as Escrituras dizendo que esses homens, principalmente em Hebreus capítulo de número 6, que haviam crido em Cristo, estavam querendo voltar às velhas práticas do judaísmo. E como eles estavam querendo regressar, e alguns estavam até mesmo já haviam regressado, o escritor aos Hebreus diz que uma vez que eles creram em Jesus, eles jamais poderiam voltar atrás, porque Cristo, ele era o cumprimento, a concretização, a manifestação em carne de todos os símbolos e sombras apresentados no Antigo Testamento. Os sacrifícios de animais apontavam para ele.
Os símbolos, desde a arca a todas as outras coisas que estavam no tabernáculo e todos os outros símbolos que vão sendo apresentados no Antigo Testamento apontavam para ele. Todas as profecias liberadas apontavam para ele, de modo que não havia o porquê regressar. Uma vez que se creu em Cristo, não se podia pisar no sangue de Jesus. Uma vez que se creu em Cristo, não se podia crucificar novamente o Filho de Deus. Uma vez que se creu em Cristo e se abraçou o que o escritor aos Hebreus aqui no capítulo de número 6 chama de princípios elementares da fé, não se poderia voltar atrás. Alguém que um dia fez a sua confissão, alguém que um dia revelou a sua fé em Cristo, alguém que um dia, porque crer em Cristo, tornou-se salvo, agora desceu às águas. E uma vez que desceu às águas, lhe foi revelado o maior mistério, que é o mistério da morte e da ressurreição. E uma vez que se revelou esse mistério da morte e da ressurreição, abriu-se nos céus uma porta para a compreensão do julgamento final, do dia do juízo. Esses que uma vez foram iluminados, segundo os escritores hebreus, pela palavra, jamais poderiam voltar atrás. Porque para este não haveria perdão, porque estavam crucificando novamente a pessoa de Jesus, de modo que uma vez que se negasse a Cristo, estava se negando o único que poderia salvá-los. E é isso que o escritor aos Hebreus percebe nesses dias, uma apostasia, um desviar-se do Evangelho, um posicionamento de pessoas que estão fugindo, saindo daquilo que é o plano e o propósito de Jesus para a vida deles. E ele diz que a única saída e a única resposta que ele tinha a dar para os que estavam se afastando era nada mais, nada menos do que apresentar a eles a proposta magnífica, maravilhosa, esplendorosa do sacerdócio estabelecido por Deus nessa terra e manifestar o quanto esse maravilhoso sacerdócio de Cristo abriu a porta para que nós fôssemos estabelecidos como sacerdotes. É essa descoberta ou redescoberta da genealogia sacerdotal que faria com que aqueles que estavam esfriando na fé desistissem de entregar-se à incredulidade, de entregar-se a qualquer resistência do seu coração, a qualquer resistência do coração, de entregar-se a qualquer outra coisa que pudesse desviá-los e arrancá-los daquilo que era a meta maior e o propósito maior de Deus para eles. Uma vez que eles entendessem a proposta e o que Deus revelou e estava revelando por meio do sacerdócio de Cristo, eles jamais renunciariam à graça e à salvação de Jesus proposta a eles. E é por isso que do capítulo 5 de Hebreus até o capítulo de número 13, o escritor tem a preocupação de nos convidar a mergulhar nessa redescoberta do sacerdócio. E ele já começa deixando claro que o sacerdócio que nos é apresentado na Bíblia, ligado aos homens, são sacerdócios perecíveis, falíveis, e que teriam o seu fim aqui na terra. Porém, aquele que cresce em Jesus não estava crendo apenas no rei, não estava crendo apenas num profeta, ou em um profeta, não estava crendo apenas em um senhor,
estava crendo naquele que ele apresenta aqui no capítulo 8, verso de número 2, como o ministro do santuário. É aqui que entra esse assunto tão precioso que nós vamos estar estudando a partir de outros vídeos, com muito carinho, com muita dedicação, com muito empenho. E claro, o nosso propósito aqui não é estabelecer nenhuma linha de pensamento nossa como o suprassumo da verdade, mas mostrar apenas que nesses dias de crise, nesses dias de pânico, nesses dias de desespero, nesses dias de escassez espiritual, nesses dias de esfriamento espiritual, nesses dias de coração duro quanto à verdade do Evangelho, ou de coração enrijecido quanto à verdade do Evangelho, a única saída é a redescoberta do nosso sacerdócio. E o nosso sacerdócio é a porta para descobrirmos aquilo que Deus tem para todos nós e para realizar por meio de nós na nossa geração. E para isso eu quero fazer menção aqui de 3 coisas muito importantes dentro de Hebreus, capítulo de número 7 e alguns versículos que lemos, para já concluirmos. Ele apresenta o sacerdócio de Cristo como sacerdócio superior ao sacerdócio de Melquisedeque. Ele apresenta o sacerdócio de Cristo como sacerdócio superior ao de Arão. E ele diz o porquê. Ele diz, porque esse sacerdócio é eterno. E esse sacerdócio que é eterno é um sacerdócio que o próprio Deus estabeleceu com ele. Ele diz no verso de número 12: o próprio Deus estabeleceu, no verso de número 20, o próprio Deus estabeleceu com ele um juramento. O sacerdócio de Cristo nada mais é do que um sacerdócio marcado por um juramento. E esse juramento que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui é algo que o próprio Deus jamais negará. Por quê? Porque no Salmo de número 110, o próprio Deus disse que estava estabelecendo como conhecimento na terra que o sacerdócio de Cristo era um sacerdócio eterno. E ele diz que esse sacerdócio era fruto de um juramento seu. É aqui que eu quero que você comece a se agarrar com uma verdade. O sacerdócio que é fruto de um juramento, Deus não pode negá-lo. Nós vamos estudar o que era um sacerdote. Nós vamos estudar como era esse ritual sacerdotal, ou o que era necessário para um sacerdote entrar na presença de Deus. Que tipo de relacionamento o sacerdote tinha que ter com as peças do tabernáculo, com o céu e com a própria lei. Mas eu quero já dizer aqui que o sacerdócio de Cristo, ele é um sacerdócio que está debaixo de um juramento. E o juramento que o próprio Deus fez foi: tu serás sacerdote para sempre. É claro que o sacerdócio de Cristo, mesmo sendo eterno, para ser um sacerdócio reconhecido por nós, ele precisou manifestar-se em carne. João capítulo 1, verso 14. E quando ele se manifesta em carne, cresce de 30 a 33 anos e meio. Ele prega esse evangelho, morre, é posto numa sepultura, da sepultura ressuscita, passa 40 dias fazendo milagres e vai ao céu. E em Hebreus capítulo 4, verso 14, o escritor aos Hebreus diz que ele penetrou os céus. Para quê? Para nos mostrar o que nós poderíamos e deveríamos fazer todas as vezes que fôssemos nos aproximar ou nos achegar a Deus. Porque uma vez que Cristo penetrou os céus, ele penetrou esses céus levando para lá aquele corpo que estava morto dentro da sepultura.
E levando esse corpo ressuscitado, esse corpo, ao chegar no céu, passa a ser 100% glorificado. E passa a estar à destra do Pai. De modo que o escritor diz, aqui no capítulo 8 de Hebreus, verso de número 2, que ele se estabelece ali como ministro do santuário e ministro do verdadeiro tabernáculo. Tabernáculo este que o próprio Moisés viu e que a partir dele o próprio Moisés pôde estabelecer todas as coisas do tabernáculo que está registrado em Êxodo 25 e em Êxodo capítulo 40. Mas a verdade é que esse sacerdócio de Cristo é um sacerdócio que, para ser reconhecido, precisava haver uma encarnação. E por quê? O próprio escritor aos Hebreus diz no capítulo de número 5 que o sacerdócio ele precisava ser tomado de entre os homens. E o próprio Deus faz isso com Cristo. O toma para ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, que nos é apresentado, e nós vamos falar sobre ele em outro vídeo, como rei de Salém. Um homem que era rei e sacerdote do Altíssimo. Dele, ou semelhante a ele, vem Jesus. E o escritor aos Hebreus traça esse paralelo entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Melquisedeque, dizendo que o sacerdócio de Cristo ele é pura escolha, separação e determinação do próprio Deus. Não há envolvimento de ninguém a não ser do próprio secreto conselho de Deus. O próprio Pai, o próprio Filho e o Espírito Santo é que estabelecem esse sacerdócio. E eles estabelecem esse sacerdócio a partir de um juramento, como ele diz aqui em Hebreus capítulo 7, verso 20. Só que ele não diz apenas que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio alicerçado em um juramento. Ele diz, no verso de número 22, que o próprio Jesus se tornou fiador de uma aliança superior. E ele diz assim no verso 23, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar, mas o sacerdócio de Cristo não termina com a sua morte. Este, no entanto, é um sacerdote que continua para sempre, porque o seu sacerdócio, em segundo lugar, ele diz que é um sacerdócio imutável. Em primeiro lugar, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio que está debaixo de um juramento, logo Deus não pode negar nenhuma obra desse sacerdócio. Uma vez que você foi reconciliado com Deus por meio de Cristo, Deus não pode negar a obra desse sacerdócio. Mas em segundo lugar, ele diz que esse sacerdócio é um sacerdócio que não muda. Passa-se anos e anos e anos, esse sacerdócio é permanente. Ele é o que é e o que declarou e declara ser. De modo que nós podemos confiar nesse sacerdote. Nós podemos nos alegrar pela pessoa desse sacerdote. Nós podemos glorificar a Deus pela existência desse sacerdócio. E nós podemos dizer, Deus, muito obrigado, porque esse sacerdote está diante de ti. Por causa da permanência desse sacerdote diante de Deus, é que nós estamos vivos ainda aqui na terra. Porque uma vez que esse sacerdote sai de lá, nós saímos aqui da terra. Mas esse sacerdócio é um sacerdócio imutável. Em terceiro e último lugar, e aqui eu quero parar esse primeiro vídeo sobre a genealogia sacerdotal. Olha o que diz o texto. Verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, oh que maravilha, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio sem mancha. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio santo. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio separado dos pecadores.
Ele é um sacerdócio puro. É um sacerdócio inculpável. É um sacerdócio que permanece intacto. É um sacerdócio que começou e que não vai terminar. Porque nesse sacerdócio não se acha mancha. Eu preciso aplicar essa palavra ao seu coração. Você é fruto de um sacerdote que está debaixo de um juramento. Você é fruto de um sacerdote que não muda, que permanece para sempre. Você é fruto de um sacerdócio que não tem mancha. O que Deus tem interesse é que eu e você, que fomos marcados por esse sacerdócio, vivamos conscientes de que estamos debaixo de um juramento. Segundo, vivamos conscientes de que Deus tem interesse que as nossas atitudes, as nossas palavras e o nosso caráter seja um caráter estável. Deus busca encontrar em nós estabilidade espiritual. Mas em terceiro lugar, Ele quer que o nosso sacerdócio seja um sacerdócio sem mancha, inculpável. Pastor, nós somos pecadores. Uma vez que você está em Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. De modo que Ele te purificou, Ele te perdoou, Ele te santificou e te fez um com o seu próprio coração. E é por isso que eu lhe convido a mergulhar no relacionamento com Deus, porque esse grande sacerdote abriu a porta para que você entre com a sua consciência limpa, com as suas mãos limpas, com o seu coração purificado. Que Deus abençoe você, que Deus derrame da sua graça sobre você e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Eu convido você para se inscrever no nosso canal, para curtir e compartilhar. Deus seja com seu coração.